De volta com Cena Pública, hoje estamos aqui com alguns dos 14 professores da Universidade Federal do Ceará que estão entre os cientistas mais prestigiados e influentes do mundo. São aqui do nosso estado, são da nossa Universidade Cearense. E ainda tem alguns que vieram fazer pesquisa aqui, como, por exemplo, o professor Vietla Rau, que é colaborador do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Ele estuda principalmente a farmacologia de produtos naturais, com ênfase nas atividades farmacológicas de plantas medicinais e os princípios ativos, como o estudo farmacológico da aroeira, da copaíba, da marcela e da almecegueira, que são tão comuns aqui, utilizadas no interior do estado. Mas tem mais professores e eu quero fazer uma referência aqui a eles e às suas áreas de atuação, porque é importante que a gente faça essa divulgação. O professor André Lima Ferre de Almeida, que é do Departamento de Engenharia de Teleinformática. As pesquisas dele são na área de processamento de sinais, incluindo tópicos de edificação e equalização cega ou semicega na separação de fontes e decomposições tensoriais, álgebra multilinear e modelagem tensorial aplicada a sistemas de comunicação sem fio, processamento de sinais, arranjos de antenas e redes sem fios e cooperativas e análise de dados. O professor Cristiano André Keller, que é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, ele investiga mecanismos responsáveis pela reconsolidação e persistência da memória em modelos animais e cognição em humanos. Também atua na geração de evidências para a prática médica, com experiência em epidemiologia clínica, bioestática e meta-análise. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre outros professores que estão nessa lista. Professor, mas eu queria que o senhor explicasse o que é aqueles nanotubos, toda aquela nanotecnologia que eu li no início, né, na apresentação do senhor. É tecnologia de ponta que a gente consegue estudar e pesquisar aqui no estado do Ceará? Ah, sim, temos vários grupos, né, trabalhando nesse assunto. Em particular, no meu caso, a gente iniciou esses estudos ali no final da década de 90, né, início da década de 2000. Basicamente, essa plataforma, né, científica e tecnológica, que leva o nome generalizado de nanociência e nanotecnologia, trabalha exatamente com a matéria no seu estado diminuto, né, ou seja, naquele mundo incrivelmente pequeno, muito abaixo do limite que a gente está acostumado, por exemplo, nos microscópios ópticos, né? Então, só para dar uma ideia, tem uma comparação muito boa. As coisas que estão na escala nanométrica, elas são ali da ordem de 100 mil vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, são agrupamentos muito pequenos de átomos e os materiais nesse tamanho pequeno, eles são muito especiais, né? O carbono, por exemplo, passa a ser metálico, o ouro, por exemplo, que tem a cor amarela, quando a gente tem numa estrutura macroscópica, ele passa a ser vermelho naquele tamanho. Temperaturas de fusão que são da ordem, por exemplo, de 1000 graus, passam para 500 graus. Então, assim, as propriedades mudam completamente. E como eles são pequenos e as propriedades mudam completamente, esses materiais encontram aplicações em vários setores, né? Desde a engenharia, a eletrônica, até a medicina, com as formulações de medicamentos muito específicos, de contrastes muito eficientes, tanto para diagnóstico como também para tratamento. Então, Vamos é uma vamos plataforma. deixar essa explicação bem mais próxima do público de uma forma geral, né? O que é que se pode descobrir aqui ou o que é que se pode manipular aqui através dessa nanotecnologia, né? Dos nano, dessas micropartículas, que pode chegar à sala, à casa, à medicação de quem está nos assistindo nesse momento. Tá. Bem, hoje, se a gente for olhar para o mercado, né, a nanotecnologia já está em várias coisas. Então, como eu falei, quando os materiais ficam muito pequenos, é possível manipular e transformar suas propriedades, né, de forma muito radical. Então, por exemplo, hoje já é possível ter tecidos que não molham, então é um produto da nanotecnologia. É possível ter alimentos, né, formulados numa concepção que é chamado de nutracêuticos, né, ou seja, cápsulas muito pequenas com ativos e alguns compostos que são altamente, né, eficientes para algum tratamento. Então, isso está em alguns alimentos, né? Isso tem também, por exemplo, no creme dental, ou seja, nanopartículas que ajudam, né, no propósito de limpar os dentes, por exemplo. E uma outra área, assim, só para dar um exemplo, que todo mundo usa e não percebe, né, os cosméticos. Os cosméticos hoje, boa parte deles tem uma carga nanotecnológica, né, que permite os produtos serem mais eficientes
diminuindo bastante a quantidade. Então, o nano está em tudo nesse sentido, e nos materiais tem uma revolução, né? Por exemplo, alguns carros já usam também nos compósitos, que a gente chama, né? Ou seja, você tem um polímero, um plástico, e precisa que ele seja leve e seja mais resistente. Então, esses nanotubos, grafenos, eles são incorporados. Nas baterias dos celulares, a gente também já usa bastante esses materiais. Então, são materiais que revolucionam as propriedades, apesar de que a gente não vê de forma direta, mas eles são as peças fundamentais que trouxeram novas propriedades. Agora, professor Gomes, professora Sueli, professor Aldo, eu acho que às vezes a universidade, e eu sou egressa da Universidade Federal do Ceará, né, a gente faz pesquisas, faz trabalhos, faz monografias, faz teses, mestrados, doutorados, mas que às vezes não chegam ao público. E por isso o público não se coloca ou não se mostra a favor da universidade, né? Ou não defende a universidade como ela deveria ser defendida em algumas situações, como por exemplo, a gente ouviu que a universidade tem plantação de maconha, na universidade só se tem pessoas viciadas, na universidade não. No entanto, durante essa pandemia foi nas universidades que surgiram pesquisas e que estão sendo, aqui a UFC elaborou o ELMO, que é um capacete para melhorar a respiração de quem estava com problema de Covid-19 e salvou a vida de muita gente. Quer dizer, isso chega pouco até a comunidade, né? De que forma que a comunidade pode, na visão de cada um de vocês, se chegar mais, né? Eu sei que tem a extensão, né? Os programas de extensão, mas acho que ainda não chega à universidade para que a população possa defendê-los, né? Professora Sueli. Na verdade, eu acho que é uma questão também de comunicação. Nós, pesquisadores, não temos a formação que vocês têm de jornalista. E nós estamos acostumados a nos comunicar com os nossos pares, né? Então, eu acho que talvez o que esteja faltando é a gente conseguir se comunicar com a sociedade numa linguagem extensiva, acessível, né, para essa comunidade. Como que eu fiz aqui agora? Professor, como é que isso vai chegar na casa das pessoas? Exatamente, como essa provocação que foi feita aqui com o professor Gomes. E para isso nós precisamos muito da ajuda dos meios de comunicação, não só para aquilo que a gente está fazendo na universidade chegue dentro da casa das pessoas, porque para chegar é através do meio de comunicação, é a televisão, é o jornal, que são meios idôneos que as pessoas, já foi feita até uma pesquisa, né, que acreditam, e que a gente consiga transformar aquilo numa linguagem que as pessoas entendam. Né? Falar de uma forma que a dona de casa, o estudante secundarista, o estudante primário perceba a importância daquilo. É uma coisa que a universidade ela tem evoluído para isso, tem incentivado, mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouquinho nesse tipo de comunicação. Nós somos bons de comunicação científica, precisamos melhorar na comunicação no dia a dia. Professora, a senhora trabalha com alimentos funcionais. Eu vou pegar aqui um exemplo assim bem simples, que é o mamão, né? O mamão, a gente sabe, a comunidade inteira sabe que o mamão é bom para a digestão, melhora o funcionamento do trato gastrointestinal, né? Ajuda nos movimentos peristálticos, ajuda a quem tem prisão de ventre. Mas, por exemplo, a sementinha do mamão pode ser utilizada como um vermífugo. Então, por que o departamento, por exemplo, de engenharia de alimentos, né, tem algum tipo de curso de 1 dia, 2 dias, meia hora ali com pessoas que moram na comunidade próxima ao campus do PC ou ao campus onde a faculdade está inserida? E olha, vamos divulgar aqui para vocês como os alimentos funcionais podem ser aproveitados no dia a dia. Tem esse tipo? Porque eu acho que isso já é um começo, né? Tem um projeto de extensão que é feito por uma colega, a professora Andréia, juntamente com o IPRED, para melhorar a qualidade de merenda, informação nutricional, existe. Isso a gente tem, sim, projetos de extensão. Talvez não tenha a publicidade suficiente para que isso seja percebido somente ali naquela comunidade que está recebendo. Mas isso existe, sim. Acredito que também a Faculdade de Medicina, o professor Aldo pode falar mais também tenha esse tipo de projeto e interação com a sociedade. Professor Aldo, a Faculdade de Medicina acho que aqui acaba ficando ainda mais próxima, porque tem um Hospital das Clínicas, né? Então as pessoas se socorrem muito de lá, mas se socorrem com questões do dia a dia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proximidade com a comunidade. Sueli, eu queria falar de uma forma mais ampla para poder a gente chegar
como as pesquisas podem atingir o público na essência de aplicação, né, para alguma qualidade de vida da população. Vou citar exemplos, por exemplo, os resultados de pesquisas que eu citei ainda há pouco em redes de pesquisa, mostrando causalidades de infecções como essa que causam realmente complicações não só de desnutrição, mas de evolução cognitiva de crianças, elas foram divulgadas amplamente no meio acadêmico, no meio científico, né? Essas citações que alguns colegas estão nessa lista de citação, provavelmente tem a ver com esse tipo de informação, de conhecimento de evidência científica. Para você entender como a coisa não é tão rápida e é um processamento que, aparentemente, a Covid-19 está dando um outro exemplo de como você pode desenvolver vacina, ao invés de 10, 15 anos, a velocidade pode ser reduzida para 1 ano de evolução. E isso é dependente de financiamento de pesquisa. Então, tem que haver prioridade, tem que haver investimento, e para poder você ter isso, chegar ao nível de saúde pública, ao nível de utilização da comunidade. Então, tipo assim, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, se você olhar os guidelines de tratamento para essas infecções que eu acabei de citar, elas não estão atualizadas ainda com esses resultados publicados recentemente, em 2017, 2018. Então, para você entender que, apesar de um órgão como esse trabalhar diretamente com essa informação para transmitir esse processamento de intervenção ao nível de comunidade, ele leva um tempo para captar a publicação, para colocar num comitê de expertos para poder discutir a ciência de validação dessa aplicação. Então, tudo isso passa por um processo. E o exemplo como essa epidemia de Covid-19 é um exemplo clássico que a gente pode dizer ao mundo hoje, né? E o mundo dizer, e a pesquisa dizer ao mundo hoje, que se ela for bem tratada em termos de investimento e de cooperação e de redes de pesquisa, ela consegue minimizar esse tempo de evolução para a chegada da informação à comunidade. E numa sequência que eu chamo extremamente científica, porque você não pode só dizer que, por exemplo, uma substância funciona matando o vírus in vitro, você pode já dizer que ela pode ser utilizada para tratamento. Opa, acho que a gente teve um probleminha aí com o professor. Enquanto a gente retoma aí o professor, ele falou essa questão da vacina. Eu lembrei que a gente está há mais de 30 anos, né, convivendo com a dengue, com pesquisas sendo realizadas, e essa pesquisa não evolui por conta exatamente de falta de verbas, ou as pesquisas não conseguem ir para frente porque não tem essa troca de informações, né, professor? Mas voltando ao ponto que foi até bom você ter mencionado a dengue, porque a gente tem um bom exemplo aí, né? Voltando à história das universidades, a cultura científica, né, ou seja, a percepção da sociedade de que a universidade faz pesquisa e de que ela utiliza esses resultados da pesquisa e que ela é o principal beneficiário, não é tão trivial, porque passa também pela educação da própria sociedade, né? E passa por todo o conjunto, né? Então, de nada adianta as universidades fazerem sua pesquisa, mesmo que elas busquem divulgar, e eu concordo com a Sueli, a gente ainda não faz isso de forma sistemática, até porque os nossos próprios projetos de pesquisa não cobram isso da gente. Eles começaram a sinalizar isso recentemente. No mundo, divulgação. No primeiro mundo faz parte, ou seja, você tem como obrigação divulgar para o grande público a sua pesquisa. E claro, a imprensa também dá mais visibilidade. Eu costumo dizer que no Brasil fica difícil levar a ciência para as pessoas, né? 80% dos nossos jovens, 80% entre 19 e 24 anos, não conhecem um cientista brasileiro. E 90% não sabe citar uma instituição brasileira de pesquisa.
Né? Então, não é um problema só do sistema, é um problema da sociedade como um todo. E se você pega a grande mídia... né? A universidade ficou como se fosse uma coisa muito intocável, né? Ela, durante muito tempo, ela ficou num patamar muito alto diante da sociedade. Isso eu né? acho que a gente desfez nos últimos tempos, tá certo? Ou seja, isso não é mais um problema. A universidade tem uma consciência interna de que ela precisa se aproximar da sociedade, né? Ela precisa se relacionar mais com a sociedade, mas, de novo, ela precisa de mais apoio para levar isso. Eu vou tirar pela grande imprensa brasileira. Tá certo? O único programa de ciência que fala de ciência para o grande público, porque ciência é um tema que interessa para todo mundo. Uhum. Né? Todo Está mundo no usa nosso ciência. dia a dia, Exatamente. só que a gente não percebe as pessoas, a mas grande se você maioria pegar a não grande percebe. mídia no Brasil, a grande mídia que atinge a massa, o único programa que fala de ciência, eu acho que nem tem mais, era no sábado, 5h30 da manhã. Um horário que nem todo mundo está ali acordado. Ou se está quase acordado, ninguém. está pegando o ônibus para ir para o trabalho, Quase né? ninguém, e no sábado. Então, isso só para dizer, desse jeito é muito difícil criar uma cultura científica. Outro problema, na formação dos professores, de uma forma geral, do nível básico, a gente tem pouca ciência na escola. Nossas escolas não têm laboratórios para os estudantes praticarem ciência. Né? Então, aquela experiência do vulcãozinho, isso. né? Coisa meio difícil. A cultura científica aqui da sociedade, ela nasce com as crianças, porque é o período que elas são curiosas por natureza. É a curiosidade que move todas as suas atividades. E a escola, pelo ambiente que tem, e não é só a escola pública, são todas as escolas no Brasil, a gente tem pouco essa educação usando ciência. Então tem tudo isso. E quando a gente pega as universidades, que você falou que a gente acaba tendo aí umas negatividades amplificadas, é uma lástima, porque muita gente que acaba ocupando espaço de poder amplifica dificuldades, porque a gente também tem, a gente também não vai dizer que não temos problemas, mas a gente não amplifica as positividades. Uhum. Né? Então, só para dar um exemplo de que o que é feito na universidade sai para a sociedade. Das empresas que foram criadas pelos estudantes da Unicamp, para citar uma universidade pública, tá certo? No ano passado, elas faturaram 7 bilhões por ano. Certo? Empresas de tecnologia criadas por estudantes da Unicamp, algumas delas na área de alimentos. As startups unicórnios, as empresas brasileiras que ganharam mercado e valem mais de 1 bilhão, estamos falando de 1 bilhão de tecnologia, são estudantes que foram egressos das universidades, né, públicas, principalmente. E a produção é maior sempre nas universidades públicas, né? As universidades particulares ainda estão engatinhando nessa... Então, ou seja, nós precisamos amplificar as nossas positividades. E parte dessas positividades a gente tem que amplificar fazendo comunicação científica, né, para a sociedade. Então, por exemplo, o Butantan, isso pouca gente sabe, o Butantan como é que a gente chama? É o inventor, tem os direitos autorais de uma patente da vacina da dengue, que foi patenteado... Então já tem? Sim, que foi patenteado nos Estados Unidos. Então, se alguém for fabricar uma vacina, pelo menos com essa tecnologia, vai ter que pagar royalties para o Brasil. Então, ou seja, tem muita coisa acontecendo, né, e que chega na sociedade. Né? Uhum. Então, a Covid-19 agora tem vários exemplos. O próprio grupo do professor Aldo, por exemplo, propôs um novo tipo de diagnóstico, né, para a Covid-19, rápido, mais barato. Então, assim, são muitos exemplos. Agora, a gente precisa levar de forma mais efetiva. É por isso que a gente está discutindo também aqui no Cena Pública essa divulgação. Professora, teria alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a gente já retomou com o professor Aldo, mas eu queria lhe dar a palavra antes. Eu acho que é isso. Eu acho que a sociedade, hoje na nossa vida moderna, tudo tem tecnologia. E tudo que tem tecnologia começou com uma pesquisa que foi feita por um cientista. Só que muitas vezes a gente não tem essa percepção. Né? Então, hoje a gente encontra tudo pronto, como não é contado essa história, as pessoas não têm a percepção de quão importante é a ciência e aonde ela começa, que é dentro das universidades, dentro dos laboratórios. Então, eu acho que é uma percepção, como o professor Gomes disse, que tem que ser trabalhada desde o jardim da infância. Uhum. Eu queria levar a questão mais regional, porque a senhora tem um trabalho que tem aproveitamento de matérias-primas regionais e de baixo custo, né? Dá para a gente citar um pouquinho aqui, já que a gente está citando algumas das nossas conquistas, né? Vamos citar mais uma. Como eu trabalho no departamento de engenharia de alimentos, né? Então, as minhas pesquisas são voltadas ao desenvolvimento de alimentos, né?
E o que a gente procura trabalhar são com matérias-primas que a gente tem na região, que são disponíveis e por serem matérias-primas daqui, né, como o caju, a acerola, não tenham um alto custo. E o que a gente tenta fazer são valorizar essas matérias-primas, melhorar o que já é bom, porque o caju, por exemplo, ele é muito perecível. Então, né, se você tiver um produto à base dessas matérias-primas que já são ricas em muitas vitaminas, muitos sais minerais, e que você consiga estabilizar e ter uma vida de prateleira, que a pessoa vá consumir daqui 1 mês, daqui 2 meses, sem perda de qualidade, que seja tão bom ou até melhor do que o produto in natura, porque às vezes as pessoas também associam o processamento de alimentos com a perda de qualidade. E não necessariamente isso acontece. Dependendo do processamento que você faz, como você faz, você melhora a qualidade e a segurança. Porque você está evitando, por exemplo, que se consuma um alimento que possa estar contaminado, que possa ter um patógeno que vai causar aí uma infecção alimentar, uma diarreia ou outras coisas, porque ele não foi processado adequadamente, não foi dado o devido cuidado. Então é isso que a gente tenta fazer, pegar essas matérias-primas nossas aqui, que o Ceará produz, e agregar valor. Tá certo. A gente retomou agora a comunicação com o professor Aldo. Professor, o professor Antônio falou aqui a respeito de um estudo, de um exame que foi produzido, inclusive, aqui na Universidade Federal do Ceará, uma forma mais rápida de se descobrir aí a Covid-19? Bom, eu acho que o professor tem razão. Graças estou com outro fone, mas espero que estejam ouvindo. Mas, graças por exemplo, a manutenção de INCTs, que são os Institutos Nacionais de Pesquisa do Brasil, obviamente que esse financiamento conseguiram fazer com que o núcleo de biomedicina da Faculdade de Medicina conseguisse manter uma infraestrutura ainda mínima necessária. E durante essa epidemia, o grupo conseguiu visualizar, em colaboração nacional também, né, o desenvolvimento de um diagnóstico extremamente sensível e específico, porque ele tem como base a molécula viral RNA. Então, o uso de uma enzima isotérmica que amplifica essa molécula, ela modifica o pH do reagente que ele está contido, e isso consegue mudar uma cor de um outro reagente que se coloca nesse teste. Com isso, você não precisa de equipamento sofisticado, como máquinas de PCR, que pouca gente conhece, e que demora um tempo para você chegar ao diagnóstico. Então, é um diagnóstico plausível, 10 a 30 minutos, e que está sendo agora validado in vitro, né, em pesquisas clínicas, junto com o laboratório LACEN, aí do estado do Ceará, junto com o Hospital São José, e ao nível de campo, por conta dessa ligação que o INCT de Biomedicina tem com a comunidade, né? Então, eu acredito que em pouco tempo, talvez 4 a 6 meses, nós já tenhamos a validação desse teste diagnóstico, e de uma forma de custo-benefício, porque é barato, e já existe interesse, inclusive, do Estado e nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, professor, de realmente colocar mais incentivos de suporte para que a gente possa desenvolver o mais rápido possível a aplicabilidade desse teste. Este é um exemplo que claramente nos diz que quando há, por exemplo, investimento em estrutura de pesquisa e pesquisadores sendo mantidos ativamente, ideias fluem rápidas, principalmente em prioridades como essa da pandemia da Covid-19. Então, a Universidade Federal do Ceará, ela tem vários aspectos neste sentido de aplicação prática, né? E aqui eu queria citar uma frase que eu acho que nos diz muito hoje em dia, principalmente ali lá fora, que é a da Mary Lasker. Mary Lasker é fundadora da Fundação Lasker, daquele prêmio de medicina, né, que antecede ali o Prêmio Nobel de Medicina. E ela tem uma frase que é muito peculiar para a gente hoje, né?
ela diz assim, traduzindo, né? Se você pensa que pesquisa é cara, tente doença. É o que nós estamos vendo hoje. A perda econômica com doença é incalculável. Eu tenho um artigo publicado recente na Nature mostrando a perda assim diária. É algo fenomenal. Você se aplicasse ali menos de 10% em pesquisa, você teria um estímulo global extremamente positivo de minimizar economia, minimizar perdas como morte causadas por Covid. E aí eu faço um paralelo. Se eu colocar doenças diarreicas e desnutrição como morbidade, hoje, por exemplo, por ano nós temos 450 mil crianças que ainda morrem por essa doença que é tratável e prevenível. Se você colocar aí 3, 4 anos consecutivos, você ultrapassa 1,5 milhão fácil, que é o que hoje a Covid-19 está atingindo. Então, tem doenças que vêm acontecendo ao longo de um tempo, precisam de prioridades e ações. A pandemia da Covid-19 é uma realidade, precisa ser tratada adequadamente do ponto de vista científico, e depois dela vai vir outras. Nós estamos esperando a pandemia da influenza, não era do coronavírus. E apareceu o coronavírus, vai ter sempre algo na linha, coisa que o mundo hoje, globalmente falando, está produzindo pandemias que vão cada vez mais se alastrar e vão colocar a gente de surpresa sempre, porque você nunca está preparado. Você tem que estar com a estrutura ali mínima necessária para desenvolver algo que possa chegar o mais rápido possível para a população. Isso é uma preocupação intensa nossa de enxergar isso para a aplicação na comunidade. Ok, professor. Eu vou continuar lendo aqui o nome de outros professores da Universidade Federal do Ceará que estão incluídos aí nessa lista que foi divulgada pela PLOS Biology, que inclui aí os cientistas e professores mais influentes do mundo. Entre eles está a nossa professora Flávia Almeida dos Santos, que é do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, e os estudos dela concentram-se na farmacologia de produtos naturais, com ênfase no estudo experimental de plantas medicinais e de princípios ativos em disfunção do trato gastrointestinal, ou seja, úlceras gástricas, né, o trânsito aí gastrointestinal, pancreatites e também dos distúrbios metabólicos, como a diabetes, a hiperlipidemia, ou seja, o colesterol alto, a obesidade. Também temos incluído nesta lista o professor Joaquim Albenísio Gomes Silveira, que é do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e estuda fisiologia vegetal com ênfase na eficiência da fotossíntese mediada pelo metabolismo redox, na fotorrespiração, assimilação do nitrogênio em condições de estresse abióticos. E a professora Luciana Rocha Barros Gonçalves, que é do Departamento de Engenharia Química. Ela tem pesquisas que abordam processos bioquímicos com ênfase nos seguintes temas: lipase, imobilização de enzimas, fermentação submersa, suco de caju e amoxicilina, que é pertinho da área da professora Suelina. É isso, professora? Eu trabalho muito com ela. Muito bem. Então, aqui eu queria que cada um de vocês aí passasse uma mensagem final para alunos, pesquisadores, aqueles que estão aí meio desanimados, né, diante dos obstáculos, da falta de dinheiro, do excesso de burocracia, de tudo isso que se passa numa universidade pública brasileira e que, mesmo assim, não pode nem receber recursos de grandes empresas que queiram doar ou grandes empresários que queiram fazer essa doação. Professora. A mensagem que eu passo, né, para todos os pesquisadores é que não desistam. A vida é feita de altos e baixos e a ciência também, né? Podemos não estar num bom momento, mas certamente isso não vai durar para sempre. Então a gente tem que manter o foco, manter a dedicação e ter esperança que as coisas vão melhorar e a gente vai continuar contribuindo para o desenvolvimento do país e desenvolver tecnologia, produtos, processos, protocolos de saúde pública. Eu acho que é isso, é continuar com foco, dando o melhor, né, no que é possível e esperando melhores cenários. Tá certo. O professor Aldo consegue nos ouvir? Sua palavra final aí, rapidinho, professor. Queria só estimular
os alunos desde a escola primária, né, o primeiro grau, né, porque é no dia a dia de dever de casa que vocês conseguem caminhar forte para ficar com qualificação adequada para chegar à universidade e contribuir dentro da universidade, que realmente é uma mãe para todos nós, porque isso deu suporte para nós estarmos desenvolvendo aquilo que gostamos de fazer e com responsabilidade dessa dedicação. Eu acho que se a gente tomar isso como exemplo primário, né, primeiro grau e segundo grau, e manter essa meta, você consegue realmente produzir algo que possa servir à melhoria de qualidade de vida da população. Ok, obrigada, professor Antônio. Eu acho que é isso, né? Como a Sueli falou, vivemos momentos piores do que esse atual, já no passado, vão ter outros no futuro, mas vão ter momentos bons também. E eu acho que é isso, a resiliência de quem faz ciência, ela é natural. Quem não é resiliente não é cientista, porque a gente não domina a natureza e os fenômenos que a gente estuda, né? Eles são como eles são e a gente tem que nunca desistir das respostas que a gente está buscando. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para a sociedade, discutimos muito isso, né, é que ela precisa realmente perceber que os investimentos na ciência, né, o melhor investimento dela e para ela própria, né, num mundo onde existe muito achismo, muita descrença na ciência, a gente tem que fortalecer essa visão de mundo, né, que é a visão científica, é a visão certamente aquela mais isenta e mais distante das vontades individuais. Então, eu acho que a ciência ilumina o mundo, eu acho que a gente tem que perseguir essa ideia. E continue iluminando sempre. E a gente encerra o Cena Pública de hoje, que foi dedicado à ciência e a homenagear esses professores da Universidade Federal, entre eles o professor Aldo Ângelo Moreira Lima, professor do Departamento de Farmacologia, professor Antônio Gomes de Souza Filho, professor do Departamento de Física, e a professora Sueli Rodrigues, do Departamento de Engenharia de Alimentos. Todos da Universidade Federal integram um grupo de 14 professores cientistas que fazem parte aí de um seleto grupo dos professores mais influentes do mundo. Quem quiser rever o programa, é só ir até o YouTube da TV Ceará. A gente aguarda você na próxima semana, às 10h15 da noite. Até lá!